Olá, irmão e amigo do canal EBD+, que a paz do Senhor Jesus seja contigo. Bem-vindo ao quadro Algo a Mais. No vídeo de hoje, trataremos sobre o tabernáculo, sua estrutura e mobília. Entre outras fontes de consulta, usaremos o comentário bíblico de William Barclay. Neste domingo, permitindo Deus, estudaremos a lição 9 da revista Adultos da CPAD, que tratará do seguinte tema: contrastes na adoração da antiga e nova aliança. Esperamos que esse subsídio possa lhe ajudar na preparação da sua aula. Iniciaremos falando sobre o tabernáculo. Na imagem projetada, você poderá ter uma visão geral de como era o tabernáculo. No canto superior esquerdo, temos uma imagem menor que ilustra como era o tabernáculo na sua totalidade. O mesmo estava separado em 3 partes. Primeira, o pátio ou átrio. Segunda, o lugar santo. E terceira, o lugar santíssimo, também conhecido como Santo dos Santos. É importante ressaltarmos que alguns autores consideram o tabernáculo em si como tendo apenas 2 partes, o lugar santo e o lugar santíssimo. Na imagem maior ao centro, temos a visão do lugar santo e do Santo dos Santos. Por razões que mencionaremos mais adiante, o autor aos Hebreus não cita todos os detalhes e utensílios do tabernáculo, mas se ocupa em descrever os objetos principais que estavam no lugar santo e no lugar santo dos santos. Como mencionado pelo pastor José Gonçalves, na revista Adultos da CPAD, cada detalhe, cada peça, o desenho, ou seja, tudo no tabernáculo tinha um significado, simbolizando uma realidade espiritual. Vamos definir o que era o tabernáculo. De acordo com o dicionário Champlin, o tabernáculo era o lugar onde o Senhor habitava e se encontrava com seu povo depois do êxodo do Egito. Ele posteriormente se tornou o protótipo dos templos judeus subsequentes. A fonte de informação mais completa sobre o tabernáculo é o livro de Êxodo, nos capítulos 25 a 28, onde estão prescritas nos mínimos detalhes instruções para a construção do santuário e sua mobília. Já de acordo com o dicionário Almeida, o tabernáculo era uma grande barraca na qual eram realizados os atos de adoração durante o tempo em que os israelitas andaram pelo deserto, depois da sua saída do Egito, conforme as referências já citadas no livro de Êxodo. O tabernáculo continuou a ser usado até que o templo foi construído, no tempo do rei Salomão. Em outras palavras, o tabernáculo era uma espécie de tenda móvel que o Senhor havia mandado fazer, e nesse lugar seria feita a adoração a Ele, ao mesmo tempo que representava a habitação de Deus entre o seu povo. Fazendo referência ao capítulo 8 de Hebreus, William Barclay comenta que o autor da carta acaba de refletir sobre Jesus como aquele que nos conduz à realidade. Empregou a ideia de que neste mundo só temos sombras e pálidas cópias do que é verdadeiramente real. O culto que o homem pode realizar é só uma cópia pálida e uma sombra fantasmagórica do culto real que somente Jesus, o sumo sacerdote, pode oferecer. Mas, até ao pensar nisto, sua mente retrocede ao tabernáculo. Lembremos que o autor está pensando no tabernáculo e não no templo. Com carinho evoca sua beleza e formosura, detém-se em suas posses inestimáveis. O pensamento que sua mente trabalha é o seguinte: se este culto terrestre era tão belo, atrativo e comovedor, quanto mais o será o verdadeiro culto. Se toda a preciosidade do tabernáculo era só uma sombra da realidade, quão sumamente bela será a própria realidade. Não fala do tabernáculo em detalhe, mas sim alude a alguns de seus tesouros,
Não precisava deter-se em minúcias, porque seus leitores conheciam sua grandeza e a tinham gravada na memória. Mas nós a ignoramos. Portanto, vejamos qual era a beleza do tabernáculo terrestre, lembrando sempre que só era uma pálida cópia e uma sombra da realidade. A descrição principal do tabernáculo do deserto está em Êxodo, capítulo 25 a 31 e capítulos 35 a 40. Deus disse a Moisés: "Me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles." Êxodo 25, verso 8. Ele foi construído com as dádivas dadas voluntariamente pelo povo, conforme Êxodo 25, verso 1 a 7. E o povo foi tão generoso e liberal em suas oferendas que teve que ordenar que deixassem de dar. Êxodo 36, versos 5 a 7. Ainda usando o comentário de Barclay, o mesmo diz que o átrio do tabernáculo tinha 45 metros de comprimento por 22,5 de largura. Estava rodeado por um cerco protetor semelhante a uma cortina de linho entretecido de 2,25 metros de altura. O tecido de linho branco fazia as vezes de muro santo que circundava a presença de Deus. A cortina estava sustentada por 20 colunas nos lados norte e sul e 10 nos extremos leste e oeste. Tais colunas estavam inseridas em base de metal e tinham um capitel de prata. Havia uma só porta para o leste, de 9 metros de largura por 2,25 de alto. Era feita de linho fino trabalhado em azul, púrpura e escarlate. No mesmo átrio encontravam-se 2 elementos: o altar de bronze, que era quadrado e tinha 2,25 metros de lado por 1,35 de altura, e era feito de madeira de acácia e recoberto de metal. Em sua parte superior tinha um ralo de bronze, sobre a qual se colocava o sacrifício, e 4 chifres aos quais se atava a oferta. O segundo elemento era o lavatório, feito com espelhos metálicos das mulheres, lembrando que naquela época não existiam espelhos de vidro, e cujas dimensões não se dão. Os sacerdotes se lavavam nesta água para purificar-se antes de levar a cabo seus deveres sagrados. O tabernáculo, propriamente dito, estava construído com 48 vigas de acácia, de 4,5 metros de altura por 68 centímetros de largura, recobertas de ouro puro e inseridas em conchas de prata. Estavam ligadas entre si por varas externas e por uma viga mestra que as atravessava pelo centro. Para Barclay, o tabernáculo em si estava dividido em 2 partes. A primeira, 2/3 do total, era o lugar santo. Já a parte interior, 1/3 do total, um cubo de 4,5 metros de lado, era o lugar santíssimo. A cortina que separava o lugar santo era sustentada por 5 colunas de bronze e feita de linho fino trabalhado em azul, púrpura e escarlate. O lugar santo continha 3 elementos. O candelabro de ouro encontrava-se na parte sul e estava esculpido num talento de ouro sólido, cujo valor seria de uns $12.500. As lâmpadas eram alimentadas com azeite puro de oliva e estavam sempre acesas. Na parte norte encontrava-se a mesa dos pães da proposição. Estava feita de madeira de acácia coberta de ouro. Tinha 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 68 centímetros de altura. Ali se colocavam cada sábado 12 pães, em 2 filas de 6, feitos da farinha mais fina. Somente os sacerdotes podiam comer estes pães quando eram retirados. Trocavam-se cada sábado. O altar do incenso era de madeira de acácia recoberta em ouro. Era quadrado de 45 centímetros de lado
por 90 centímetros de altura. Nele queimava-se incenso pela manhã e pela tarde, simbolizando as orações do povo que se elevavam a Deus. Diante do lugar santíssimo encontrava-se o véu feito de fino linho torcido e recamado em escarlate, púrpura e azul, e com um querubim em cima. Dentro do lugar santíssimo ninguém podia entrar, senão apenas o sumo sacerdote, e num só dia do ano, o dia da expiação. Isso tinha lugar só depois da mais minuciosa preparação. Dentro do lugar santíssimo, ninguém podia entrar, senão apenas o sumo sacerdote, e num só dia do ano, o dia da expiação. Isso tinha lugar só depois da mais minuciosa preparação. Dentro do lugar santíssimo estava a Arca do Testemunho, que também chamava-se Arca da Aliança, que continha 3 objetos. Primeiro, o recipiente de ouro do maná. Segundo, a vara de Arão que tinha brotado. E terceiro, as tábuas da lei. Esta arca era feita de madeira de acácia recoberta de ouro por dentro e por fora. Tinha 1,10 m de comprimento, por 68 centímetros de largura e 68 centímetros de altura. A tampa da arca chamava-se o propiciatório. Sobre ele estavam os 2 querubins de ouro maciço com suas asas estendidas por cima. Ali estava a própria presença de Deus, porque Deus havia dito: "E dali declararei a ti, e falarei contigo sobre o propiciatório, dentre os 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho." Êxodo 25, 22. O autor de Hebreus pensa em toda essa beleza que só era uma sombra da realidade, mas ainda tem em mente outra coisa da qual voltará a falar. O israelita comum só podia entrar até o portal do átrio do tabernáculo. Os sacerdotes e os levitas no átrio. Somente os sacerdotes podiam entrar no lugar santo, e ninguém, senão o sumo sacerdote, no lugar santíssimo. Havia beleza em tudo isso, mas uma beleza na qual o homem comum estava excluído da presença de Deus. Jesus Cristo eliminou as barreiras e abriu a todo homem o caminho ao segredo da presença de Deus. Em Cristo a porta fechada se havia totalmente aberto. Não há mais separações, não há mais restrições, não existem mais barreiras. Jesus abriu o caminho. E agora, através de Cristo, temos acesso direto ao Pai. Glória a Deus. Para finalizar, lembramos novamente o pensamento básico do escritor aos Hebreus. O culto deste mundo é uma pálida cópia do culto real. Neste mundo há um culto que pode brindar ao homem uma sombra da verdadeira comunhão com Deus. No mundo vindouro há um culto pelo qual o homem conhecerá realmente a Deus. Agora, o autor diz que neste mundo os sacrifícios levíticos estavam destinados a purificar os meios de culto. Por exemplo, os sacrifícios do dia da expiação purificavam o tabernáculo, o altar, o lugar santo. E agora ele continua dizendo que a obra de Cristo purifica não só a terra, mas também o céu. Tem a tremenda ideia de que a obra de Cristo tem feito tanto no céu como na terra. Tem-se o quadro de uma espécie de redenção cósmica que purificou todo o universo, visível e invisível. O autor continua sublinhando de novo o modo em que a obra e o sacrifício de Cristo são supremos. Jesus não entrou num lugar santo humano, feito pelo homem, entrou na presença de Deus no céu. O que Jesus nos concede não é a entrada numa igreja, mas sim a entrada à presença de Deus. Temos que pensar no cristianismo não em termos de ser membros da igreja, mas em termos uma íntima comunhão com Deus. Cristo entrou na presença de Deus não por si mesmo, mas por nós. Sua entrada na presença de Deus não foi para a sua glória e exaltação, senão para nos abrir o caminho, para estar na própria presença de Deus e defender nossa causa. Em Cristo existe o maior paradoxo do mundo.
a da maior glória e a do maior serviço ao mesmo tempo, e de alguém por quem o mundo existe e que existe para o mundo, a do Rei eterno e do eterno servo. O sacrifício de Cristo se fez e não precisa ser realizado de novo. O ritual do dia da expiação devia repetir-se anualmente, fazendo-se expiação pelo que bloqueava o caminho a Deus. Mas o sacrifício de Cristo jamais precisa ser repetido. O caminho a Deus fica aberto para sempre e jamais pode ser fechado de novo. Os homens são sempre pecadores e o serão, mas isto não significa que Cristo deva continuar oferecendo-se a si mesmo indefinitivamente. O caminho está aberto de uma vez para sempre. Podemos dizer com toda a convicção que aquilo que Cristo fez em favor dos homens pecadores, para abrir e manter aberto o caminho ao amor de Deus, ninguém jamais precisará acrescentar nada. Hoje todos os salvos por Jesus podem adentrar no Santo dos Santos para adorar a Deus sem restrições ou barreiras. Jesus Cristo abriu o caminho de uma vez por todas. Aleluia! Desta maneira, meu querido irmão ou irmã, encerramos mais uma edição do quadro Algo a Mais. Que Deus abençoe o seu ministério, como também os seus alunos. Que possamos juntos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma ótima aula. Fique na paz do Senhor Jesus.